Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela sucede à primeira, que é onde nós vamos, tá? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 16, é o texto que nós vamos ler. Abra a sua Bíblia, ou abra o seu smartphone, o seu tablet, no texto indicado. Eu vou ler na edição revista e atualizada, essa palavra de Deus para o coração da gente. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 16. Viva! Estamos celebrando 12 anos da igreja. Viva! Viva! E o desafio de Deus para nós é viva! Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 16. Eu queria chamar a sua atenção para uma observação, um trecho que há no versículo 13. O versículo 13 começa assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Em diversos textos escritos pelo apóstolo Paulo, inspirados pelo Espírito Santo, ele faz menção à gratidão, a ação de graças. Nesse texto, veja que ele diz aqui que é outra vez, outra razão. A primeira razão está no capítulo 1, versículo 2. Dá uma olhadinha, capítulo 1, versículo 2. Começa assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. E aí ele continua e vai apresentando vários motivos para agradecer. A gente precisa observar que o texto nos ajuda a entender que a gratidão deve obter um lugar de honra em nossa vida. A gratidão deve obter um lugar de honra em nossa vida. Nós precisamos aprender a agradecer mais e a observar na vida das pessoas que conosco estão, como no caso do apóstolo Paulo, que está escrevendo a uma igreja, vendo naquela igreja motivos para os quais ele pode dizer graças a Deus, que ele pode agradecer ao Senhor por aquilo que aconteceu. A gratidão deve obter um lugar de honra em nossa vida. Os textos de Paulo, como eu disse, são repletos de ações de graças. Há um texto em específico, que é Filipenses. Veja se você consegue marcar Tessalonicenses e abrir em Filipenses 4. Filipenses 4. Um pouquinho antes, tá? Colossenses e antes de Colossenses, Filipenses. Filipenses 4. Escuta só a perspectiva de alguém cujo coração é grato. Como isso é trabalhado, como Deus nos ministra, como Ele nos ensina a agradecer. Escreve o apóstolo Paulo: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Você pode ler comigo a partir de agora? Digo isto não por causa da pobreza. Por quê? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É fácil ou difícil? Toda e qualquer situação, mas veja que ele diz que aprendeu. Olha só, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado.
De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele percebe na sua necessidade o motivo para agradecer a Deus, porque as pessoas renovaram em favor dele o cuidado. Pergunto a você, passar necessidade é bom? Nenhum de nós acha isso bom. Adorei, eu tinha um momento maravilhoso, passei fome. A gente conta isso quando está contando um testemunho, que às vezes parece um testemunho, de tão triste que é. A gente sabe que muitos de nós passou por uma trilha pesada e difícil, nós precisamos reconhecer isso e valorizar, mas ninguém quer passar outra vez. É aquela história, se eu já fui, eu já esqueci, não é isso que as pessoas falam? Se eu já fui, eu já esqueci. A gente lembra de algumas coisas, e quando a gente olha para trás, diz assim, Senhor, muito obrigado, porque naquele período em que eu precisei tanto, houve alguém que se lembrou de mim, houve alguém que estendeu a mão, houve alguém que me ligou, que me trouxe uma palavra, houve alguém que me levou para almoçar, que já era uma coisa maravilhosa. Você sabe que algumas pessoas têm um plano lindo para o dia, almoçar. E depois que almoçou, qual é o próximo plano? Jantar. A gente precisa lembrar disso. Não é bom ter esse tipo de necessidade, mas quando a gente tem, alguém se lembra da gente, agradeça. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, os olhos voltados para a gratidão. Ele começa esse trecho no versículo 13, apontando o motivo para agradecer. Nós precisamos aprender a agradecer mais e agradecer o tempo inteiro. Existem vários estudos nessa linha, você deve ter lido. Harvard, bonito falar isso, apresenta vários estudos sobre esse tema, e apresentando, inclusive, que todas as áreas que estão envolvidas com a gratidão, elas apontam esse momento em que nós passamos a valorizar o que temos e não o que não temos, a reconhecer o que nós já recebemos, em vez de reclamar pelo que nós não temos ainda. Mas esse é um exercício. Exige aprendizado. Por isso Paulo escreve, aprendi. E ele aprendeu mesmo. E aprendeu a perceber nas pessoas coisas boas. Claro, todo mundo tem uma listinha de coisas que não convém em alguém. Nós não. Mas outras pessoas têm. Fulano, tem gente que passa a tropa em revista. Letra A, começa. Letra B, noites inteiras. A gente precisa aprender que existe no outro vários motivos para nós agradecermos a Deus e reconhecermos isso. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo traz. Ele nos ensina a observar e a agradecer, a reconhecer, a valorizar. Ele mostra para a gente como isso é importante. A ciência já nos ajuda hoje a compreender que os nossos olhos, quando tomados por gratidão, percebem muito mais o que nós temos e nós agradecemos do que aquilo que nós não temos. E às vezes ficamos bravos e perdemos aquilo que temos em razão de pensar naquilo que nós não temos. Infelizmente, isso é muito antigo. Jesus, uma vez, fez um milagre extraordinário com 10 leprosos. Quem lembra desse texto? Está em Lucas 17. 10 leprosos, curados. Saíram dali, se apresentaram e estavam curados. Você lembra quantos dos 10 voltaram para agradecer? Umzinho só. 9. Para onde foram os 9? Eu não sei. Eu sou curioso, queria saber para onde foram os 9. Eu imagino, por exemplo, que eles estavam em casa. Fizeram um churrasco, celebraram com a família. Outros estavam contando para os seus amigos, encontraram os amigos, outros estavam pulando, outros, sei lá. Cada um deles foi celebrar de alguma maneira aquele momento de gratidão. Um só voltou para Jesus. E o texto diz lá de Lucas 17, versículos 15 a 19. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Agradecendo-lhe. Um coração grato. E os outros 9? Não estou dizendo que eles eram ingratos, mas Jesus diz que isso aconteceu. Só que dos 10 que foram curados e abençoados de maneira poderosa, um voltou para glorificar e para agradecer. E só um ouviu a última frase do versículo 19, quando Jesus disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Há uma recompensa divina, espiritual, para aquele que tem um coração grato.
para aquele que retorna à presença de Deus, para aquele que durante tanto tempo orou, chorou, clamou, se ajoelhou, buscou o Senhor, mas depois esqueceu. É a coisa mais comum que tem. Mais comum que tem. Está passando um perrengue, clama ao Senhor, recebe a bênção. Esqueceu. Tem dos 10, 9 fazem isso, segundo o relato do Evangelho, segundo escreveu o nosso irmão Lucas. Paulo nos ensina, inspirado pelo Espírito Santo, algo que deve ser parte da nossa vida, todos os dias. Paulo, um cristão muito grato, compartilhou, inspirado pelo Espírito Santo. Veja o capítulo 4 de Filipenses ainda, aquele que a gente abriu para dar uma lida, no versículo 6. Deus nos abriu esse texto e a nossa igreja entrou nessa vibe, de entender que o capítulo 4, versículo 6, tem um segredo aqui, que é o segredo da gratidão, e é fundamental que a gente encontre, acolha e abrace essa verdade da palavra do Senhor. Porque quem de nós não passou ou tem passado um tempo de ansiedade? Ansiedade, quando entra na nossa vida, ela encontra um lugarzinho, ela chega devagarzinho, ela vai tomando a nossa vida. Existem pessoas que são extremamente ansiosas, homens e mulheres. Existem fases da nossa vida que nós estamos mais ansiosos, fases. Mas existem pessoas que são muito ansiosas. Veja o que o texto bíblico diz. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Fácil ou difícil? Coisa alguma? Porém, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições quem está lendo aí comigo? Pela oração e pela súplica, com ações de graças. E aí o Senhor nos abre o segredo, a gente tem vivido isso aqui na nossa igreja, nós clamamos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor, nós já agradecemos. Sabe por quê? Porque se Deus resolver nos dar essa bênção, essa que está nos deixando ansiosos, que nós estamos ansiosos com ela, e nós apresentamos diante dEle com orações e súplicas, se for da vontade dEle que nós recebamos essa bênção, nós já estamos agradecendo. Se essa bênção demorar, tiver um prazo, um tempo para que ela se concretize, já agradecemos que o Senhor tem nos dado paciência. E caso não seja a vontade de Deus que isso se concretize na nossa vida, Deus já nos deu a paz. É a paz de Deus que excede a todo entendimento. Então, quando nós vivemos a realidade da gratidão, ainda que nós vivamos um tempo de ansiedade, de inquietação, de incerteza, nós pegamos esse assunto, colocamos diante de Deus em oração, orações, súplicas com ações de graças. Amém, meus irmãos? Esse texto ainda nos ajuda a entender que há um segredo valioso. A palavra de Deus opera em nós. Veja a sequência do versículo 3, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra, 1 Tessalonicenses 2, versículo 13, recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavras de homens, e sim como em verdade a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. O texto nos conta um segredo, essa operação da palavra do Senhor. A palavra de Deus opera em nós. Mas há um quê aqui que precisa ser observado. Quando ela é recebida sem resistência, quando nós a recebemos não como palavras de homens, mas como palavra de Deus, como palavra que Deus trouxe para a nossa vida hoje, para o coração da gente hoje. Quem é de igreja há muito tempo conhece essa expressão. Olha, queria muito que fulano estivesse aqui para ouvir essa palavra. Hoje a gente pega e manda pelo YouTube, né? A gente pega lá no canal do YouTube, manda pelo WhatsApp, para as pessoas que a gente acha que precisam receber essa palavra. Agora, pode ser que realmente essas pessoas precisem ouvir essa palavra, mas deve ter mais alguém que está ouvindo essa palavra que também precisa ouvir essa palavra, além da pessoa que não está ouvindo essa palavra, mas precisava ouvir essa palavra. Concorda comigo? Então repita. A palavra é para nós. A palavra é para você. A palavra é para mim. De alguma forma, a gente tem que olhar para esse texto e falar assim, olha, realmente de vez em quando eu dou uma resistida. A palavra chega para mim, sai, não, mas Senhor, nós já estamos no século 21, essa palavra, é engraçado. Quando é uma promessa, amém. Quando é uma missão,
é outro tempo, outra cultura, não sei. A gente começa a tirar o crédito da palavra. E o texto diz que esses irmãos de Tessalônica, essa igreja, eles acolheram a palavra de Deus, e essa palavra de Deus operou eficazmente no coração daqueles que criam, no coração daqueles que creram. É uma operação extraordinária. A operação promovida pela palavra de Deus, ela vai entrando na nossa vida, ela vai nos descrevendo. O problema, muitas vezes, de ler a palavra de Deus é que nós somos confrontados por ela. É como aquela pessoa que sabe o que a gente fez, a gente corre dela. Ih, rapaz, vou para lá. Ih, vou para lá. A gente não quer encontrar com a pessoa que sabe alguma coisa que a gente fez de errado. É engraçado isso, inclusive, quando a gente faz alguma coisa de errado, a gente acha que todo mundo está olhando para a gente, sabe que a gente fez aquela coisa de errado. Eu tenho uma pessoa que eu ligava para ele de vez em quando, ele dizia assim, o que eu fiz, pastor? Eu falei, você está perguntando o que fez. Você deve ter feito alguma coisa. E se eu quisesse brincar, eu responderia, eu sei o que você fez. A palavra de Deus, ela nos confronta. O entendimento dessa palavra, ela deve nos levar a duas perguntas. Por que fazemos o que fazemos e por que não fazemos o que não fazemos? Quais são as motivações, as razões, as reações que a gente tem à palavra de Deus? Paulo escrevendo a Timóteo, num texto clássico, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, ele diz assim, vou ler para você. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Aí ele vai descrevendo. Ela é útil para ensino, repreensão, já não gostei, o ensino eu até gostei, agora repreensão, quem é que gosta de ser repreendido? Depois diz, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, e a mulher naturalmente, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Pela Bíblia nós somos ensinados, nós aprendemos, por isso ela é útil para o ensino. Nós temos instruções para tudo na nossa vida, para todas as áreas, para todas as coisas, para todas as faixas etárias, nós temos a instrução. A Bíblia é um livro que nos ensina a viver. A Bíblia é um livro que nos mostra como nós devemos agir e como nós devemos reagir. É um livro absolutamente atual, absolutamente atual. Billy Graham dizia isso e todos nós conhecemos essa frase. A Bíblia é mais atual que o jornal de hoje. Billy Graham poderia atualizar, se estivesse aqui entre nós, do que o nosso site, aquilo que foi feito imediatamente, aquele blog, a notícia que apareceu, o Twitter, o Instagram, é absolutamente atual. A palavra de Deus é atual. Ela é útil para o nosso ensino, para o nosso aprendizado, mas ela também nos repreende. E aí é aquela coisa que a gente não gosta muito, porque repreender tem essa conotação negativa. Mas cá entre nós dois aqui, quando é que a gente pensou na vida que a gente não precisaria ser repreendido? Quando é que a gente imaginou que alguém não precisaria puxar a nossa orelha? Nenhum de nós quer. A psicologia moderna vai nos ensinando sobre o diálogo, e o diálogo deve prevalecer o tempo inteiro, e é no diálogo que nós somos repreendidos, é no diálogo com a palavra do Senhor. Há quem goste muito de orar, e eu quero encorajar a oração, mas oração sem estudo da palavra é uma falação, é alguém que está desabafando. Enquanto não houver um relacionamento entre eu falo e Deus fala comigo, não houve uma comunicação entre nós e o Senhor. Está tendo um problema, está distorcido o negócio. Compreende isso? Ela é útil para a repreensão, mas ela também é útil para a correção. Vai mostrar o caminho, gente. Para onde eu vou? Não basta dizer que está ruim. Tem que dizer aonde está ruim. Não basta dizer que você está errado. Tem que dizer como acertar. Não é verdade? Então a Bíblia é isso, ela é útil para nos ensinar, para nos instruir, ela nos repreende, mas ela corrige o nosso caminho. E ela é útil para a educação na justiça, que significa que Deus nos ensina, nos disciplina para fazermos a vontade dEle. Nada disso haveria se não fosse a palavra. Nada disso haveria se nós não tivéssemos contato com a palavra. Por isso que Paulo diz que a igreja de Tessalônica, ela abraçava a palavra do Senhor, não como palavra de Paulo. Como a igreja de Corinto ficou naquela briga, uns são de Paulo, outros de Apolo, não é uma palavra de homens, é uma palavra de Deus.
É uma palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida. É uma palavra do Senhor para o coração da gente. Não resista à palavra do Senhor. Não queira estabelecer um parâmetro, isso sim, isso não, como se nós tivéssemos alguma possibilidade de escolher um lado aqui, um lado ali, da palavra de Deus. Ela é uma única palavra. É a palavra do Senhor. O texto continua para a sua segunda etapa, dos versículos 14 até os versículos 16, e Paulo começa no versículo 14, dizendo: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Bons modelos nos ajudam a avançar. Bons modelos nos ajudam a avançar. Os exemplos arrastam, não é isso? Os exemplos arrastam. A gente vê uma pessoa, a gente segue a pessoa, e a gente faz o que a pessoa faz. Alguns até acham que fazendo o que a pessoa faz se torna a pessoa. Vira uma performance. O texto fala de um tipo de imitação muito feliz e muito abençoado dessas igrejas da Tessalônica em relação às igrejas da Judéia. Em Tessalônica viviam gregos, romanos e judeus. São 3 povos prioritários aqui. Essa era uma cidade portuária, uma importante cidade portuária na Macedônia. E os cristãos de Tessalônica viviam sob perseguição. Eles tinham 2 tipos de perseguições. A primeira, a perseguição judaica, para que eles não falassem de Jesus. Aquela pressão, aquela perseguição para que eles pudessem se calar. E a segunda, a perseguição da cultura. A cultura é uma cultura formada na idolatria, na adoração a vários tipos de deuses, numa divisão clara daquilo que deveria ser correto, adorar somente a Deus. Eles estabeleceram vários outros deuses, Deus para isso, Deus para aquilo outro. Você imagine bem a diversidade de divindades que havia naquela época, e hoje também o há, mas naquela época em profusão, multiplicando-se o tempo inteiro, de acordo com as necessidades de cada um, uma divindade aparecia. Então você tinha, por um lado, judeus dizendo: não falem, se calem. Por outro lado, a cultura influenciando, dizendo: sejam como nós, sejam como nós, sejam como nós. O tempo inteiro a cultura faz isso. Então, quando os irmãos de Tessalônica olhavam para os irmãos da Judéia, eles estavam seguindo o modelo daqueles que também estavam sob perseguição. Olhando para eles, dizendo: olha, eles estão perseguidos também, eles estão vencendo, eles fazem isso. É uma oportunidade, um modelo para ser seguido, para ser observado. Os cristãos daquela região, embora sob ataque, focaram nos bons exemplos dos também perseguidos na Judéia. Paulo, em suas cartas, usa essa ideia de imitação com 3 sentidos diferentes. O primeiro sentido que ele faz é sobre comparação. O segundo, como seguir em exemplo, a autoridade. O terceiro, como obedecer às orientações. E nesse texto é sobre comparação. Ele estabelece aqui uma identificação espiritual. Ele olha para alguém e se identifica espiritualmente com aquele alguém, e aquele alguém passa a ser modelo, e nós passamos a seguir. Pais, ao longo da formação dos nossos filhos, quantas vezes nós nos preocupamos com os modelos que eles seguem? Filhos, ao longo da sua formação, quantas vezes os seus pais foram seus modelos? Quando as pessoas nos modelam ao longo da vida, e nós passamos a imitar as pessoas, às vezes no gesto, na forma de falar, na forma de andar. Quantos filhos têm o mesmo posicionamento físico dos seus pais? Sem saber, sem observar, sem perceber. Nós temos que achar os modelos corretos para a nossa vida, sobretudo quando nós estamos sob perseguição. Essas perseguições foram acontecendo e foram sendo observadas ao longo de toda a caminhada do povo de Deus que ali estava. E eles estavam necessitando de modelos como nós precisamos hoje. Bons modelos, modelos saudáveis, modelos equilibrados, modelos bíblicos para nós seguirmos. Nenhum marido quer que a sua esposa siga o modelo de alguém que não é saudável,
Da mesma forma, a esposa não quer que o marido faça. Nós todos temos as nossas preocupações em relação àquele aspecto. Paulo diz que eles estavam sob perseguição. E uma pergunta importante é: qual era o objetivo dessa perseguição? Por que a perseguição acontecia? Existe perseguição hoje? Vamos entender. Todo o plano deles, toda a estrutura deles, veja o que diz o versículo 16, que diz no finalzinho dele: a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos. O objetivo da perseguição, o plano deles, era criar todos os obstáculos para que o evangelho fosse silenciado. O objetivo deles na perseguição era criar todos os obstáculos para que o evangelho fosse silenciado, para que não se falasse de Jesus, para que não se anunciasse, para que não se proclamasse, para que não se servisse às pessoas em nome de Jesus. O objetivo era silenciar, era travar, era impedir, era criar um obstáculo, barreira para que o evangelho fosse anunciado. A perseguição era essa. O objetivo da perseguição era exatamente esse. Em Atos 4, Pedro e João são presos, depois de um belo discurso, após um milagre maravilhoso, registrado no capítulo 3 do coxo, quando o coxo pede dinheiro, lembra? O coxo pediu dinheiro, aí Pedro e João disseram para ele: não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o homem levantou e entrou saltando junto com eles pelo templo, aquela festa toda, e aí Pedro pega a palavra e prega conversões, e aí vêm os religiosos e prendem os dois. Prenderam os dois, falaram: agora vão dar um silêncio neles. Mas eles sabiam que não podiam manter os presos muito tempo. Aí eles se reúnem com eles, e vão fazer os que vão dar uma dura neles, pedir para eles pararem de falar. Aí diz o texto bíblico: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em um nome de Jesus. A perseguição aí. Qual é o objetivo dela? Que não se fale de Jesus. Qual o objetivo dela? Que silenciasse os lábios dos cristãos. Como Pedro e João respondem? Você lembra? Isso é Atos 4, a partir do versículo 18 até o versículo 20. Ele diz assim: julgai ser justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. A perseguição era impedir que Jesus fosse anunciado, impedir que Jesus fosse compartilhado. Então, o objetivo deles era esse. Mas Pedro e João respondem: não podemos, não há como deixar de falar do que temos visto e ouvido. E aí você vai se lembrar que em Atos 1,8, Jesus trouxe uma declaração poderosa sobre a igreja e diz: olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas, quem lembra? Minhas testemunhas. A descida do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo não é para desfilar dons, não é para nos parecer superiores espiritualmente, não é para que eu seja destacado como alguém maior do que os demais. O objetivo da descida do Espírito Santo é nos dar poder para testemunhar, ainda que haja perseguição, ainda que queiram nos silenciar, ainda que não nos permitam fazer uso da palavra, ainda que tudo isso aconteça, o objetivo da perseguição está estabelecido, mas apesar de todas essas coisas, o Espírito Santo nos empodera, Ele nos dá ousadia, intrepidez, coragem, Ele dá à nossa vida um propósito, ainda que nós sejamos perseguidos, os nossos lábios não serão fechados. Amém? Olha, eu estou falando isso, estou pensando em missionário. Agora eu vou pensar em mim, tá bom? E você pensa em você. A perseguição, ela tem várias faces. A perseguição pode ser aquilo que a gente imagina. Uma arma, alguém dizendo: se falar vai ser preso, como nossos irmãos que vivem nas regiões de igrejas perseguidas, que têm que se reunir de forma secreta, sigilosa.
Um amigo meu me contou uma história, aliás, contou para muitas pessoas que estavam lá, de que ele foi missionário na China. Ele, sendo missionário na China, ele evangelizou um rapaz. E quando esse rapaz abraçou a fé, ele disse para o rapaz, olha, você sabe que você vai sofrer perseguições por causa disso. Ele disse, eu sei, mas eu não abro mão. Eu conheci Jesus, e não há ninguém mais importante que Ele na minha vida mais. O pai o deserdou. Perdeu a casa, perdeu os recursos, perdeu o emprego. Passou a ser um perseguido. Esse missionário veio de volta, anos depois ele recebe uma carta, segundo ele, já não estava entendendo chinês tão bem quanto estava enquanto morava lá, foi num restaurante chinês e pediu a pessoa do restaurante lá, o chinês do restaurante, de vez em quando a gente encontra um chinês no restaurante chinês, é raro, mas encontra. E encontrou um chinês no restaurante chinês e pediu para ele ler a última frase, que ele botou grande, que ele não estava conseguindo entender. E o evangelizado chinês disse, valeu a pena. Valeu a pena. Querem silenciar as nossas vozes de diversas formas hoje em dia. Existem muitos que estão ainda imaturos na fé, que ficam com vergonha de dizer que são cristãos. Vergonha do Evangelho. Vergonha. Existem alguns que escondem as suas Bíblias para que elas não sejam vistas e para que ninguém os veja com a Bíblia. Existem alguns que se silenciam quando alguém fala alguma coisa que é contrária ao Evangelho. E hoje, por causa daquilo que é chamado, entre aspas, de politicamente correto, muita gente está se omitindo porque não quer ter problema. Então alguém diz uma coisa absolutamente contrária ao Evangelho, mas eu não quero ter problema com ninguém, eu não falo nada. Eu não estou estimulando ninguém a brigar. Pelo contrário, tenho pregado aqui na igreja a tolerância. Nós precisamos tolerar, respeitar as opiniões contrárias, faz parte, mas omissão não faz parte. Já expliquei aqui que a omissão do Evangelho é como omissão de socorro. Lembra disso? A pessoa está afogando, estou afogando. Olha, vai com Deus. Omissão de socorro. A pessoa está gritando por socorro, espiritualmente, gritando por socorro, e eu me omito. Não vou falar nada, porque quem tem que falar isso é meu pai, quem tem que falar isso é o pastor, quem tem que falar isso é o presbítero, quem tem que falar isso é a irmã da SAF, são as pessoas, são os líderes, eles têm que falar, não, nós não precisamos ter vergonha do Evangelho, o Evangelho não nos envergonha, Deus não se envergonha da gente, a Bíblia diz que se eu me calar, as pedras clamarão. Este é um tempo de fala, mas não é fala agressiva. Não é fala agressiva, não é fala dura, não é apontar o dedo para ninguém dizendo que a pessoa está errada. Todos nós somos iguais, todos nós estamos errados, todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da glória de Deus. Todos nós, não há superioridade. Sabe aquela pessoa que olha para a gente com olhar altivo? Aquele amigo meu que eu falei que eu estava mal, lembra do começo? Eu estou mal, eu estou ótimo. Quem é que aguenta falar com uma pessoa que está sempre olhando de cima para baixo como se fosse superior espiritualmente? Eu não aguento. Na rádio, durante 257 anos na rádio, eu lembro de uma vez um pastor disse, olha, eu tenho pena daqueles que estão diante do mar e entram só com a água na canela. Eu quero é mergulhar. Eu falei, olha, eu também. Mas se eu acho que eu mergulhei e você não, talvez eu não tenha mergulhado. Porque uma vez que eu mergulho, é simples. Quanto mais perto de Deus, mais nós vamos saber quem nós somos. Nós não somos melhores do que ninguém. Também não somos piores do que ninguém. Nós somos amados por Deus. Dentro dessa perspectiva de pressão de opinião pública, ela tem sido um instrumento de perseguição, no sentido de que ela tem nos feito silenciar. Omissão. A gente fala mais de futebol, de política,
do que do Evangelho. A gente reúne a família para falar mal de quem? Do 17, do 13. Para não citar nomes, né? O do 13, 17. O do 17, o 13. E aí o pai briga com a mãe, briga com o filho, briga com o genro, briga com o neto. Com a sogra é normal, mas não precisa de mais coisa para ter briga com a sogra. Não é verdade? Futebol. Olha, seu time está perdendo o que tem. Meu time está comprando um time. Meu time não passou, seu time não passará. Ainda uso um termo bíblico, não passarás. Sabe? E o Evangelho? E o Evangelho? A gente precisa aprender a falar de Jesus, sabe por quê? Porque tudo está cooperando para que nós fiquemos em silêncio. Se eu fico em silêncio, talvez eu não creia. E se eu não creio, eu posso crer. Eu posso receber essa palavra do Senhor para compartilhá-la com inteligência, com sabedoria, nunca com agressividade. Você está errado, vai para o inferno. Quantas vezes eu vi isso? Quantas vezes eu vi isso? Ficava em pé, visitante, tem visitante na igreja. Visitante ficava em pé. Olha, se você não entregar a sua vida para Jesus, hoje você vai para o inferno. Gente, eu senti o pé da pessoa esquentar. Sabe, dar aquela esquentadinha. E todo mundo olhava para a pessoa, olha só. Olha, vai para o inferno, vai para o inferno. Gente, isso não é assim hoje. Pelo menos hoje eu acho que não seja bom. No passado era interessante, talvez, mas hoje não. Hoje não. Mas sabe o que não pode hoje também? Silêncio. Eu queria ilustrar isso. Vou começar a pregar. Vou citar um conterrâneo. Eu tenho tanto para te falar. Se eu não falar, você não me escuta. Se você nada disser, outros também não escutarão. Fale com amor. Não se omita. Porque é isso que a perseguição quer e ela está entre nós. Espiritualmente falando, há medrosos, cheios de coragem. Espiritualmente falando, há medrosos, cheios de coragem. E há muitos corajosos, medrosos. Esses dois tipos estavam na Judéia e em Tessalônica. Os corajosos, medrosos. E os medrosos, corajosos espiritualmente. Qual deles você quer ser? Aniversário da igreja, viva! Aniversário da igreja, viva! É tempo de viver. Vamos orar? Meus amados irmãos e preciosas irmãs. Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor com os desafios deste tempo, lembrando do tempo de Tessalônica e da Judéia. Lembrando de agradecer muito, 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 por toda a história da nossa vida. Porque antes de nascermos, o Senhor já nos amava. Nascemos e o Senhor já nos amava. Criança amada, adolescente amado, jovem amado, adulto amado, ancião amado. Nada pode nos separar do seu amor. Quando morrermos, amados pelo Senhor. Nós te agradecemos. Agradecemos pelas pessoas importantes na caminhada da nossa vida e na caminhada da nossa igreja. Agradecidos pelas bênçãos recebidas nós estamos. Senhor Deus, nós queremos acolher a sua palavra, porque ela opera dentro de nós. Ela nos ensina, nos instrui, ela nos repreende, ela corrige o nosso caminho,
ela nos ensina a vontade do Senhor. Sob perseguição, nós queremos seguir bons modelos, daqueles que não se omitiram, daqueles que não se esquivaram da responsabilidade, daqueles que não silenciaram. Nós não somos corajosos que têm medo de falar de Jesus. Nós somos os medrosos que são encorajados pelo Espírito Santo de Deus e falam de Jesus. Pai, nós queremos manter o respeito aos que pensam diferente, nós queremos alimentar a tolerância e queremos falar com amor. Não podemos omitir o socorro que tanta gente tem buscado. Falaremos daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Assim nós te pedimos, para que ao longo de toda a nossa caminhada de vida, possamos celebrar com alegria, cada dia, a oportunidade de sermos, cada um de nós, plantadores da Igreja Presbiteriana das Américas, servos, missionários, pregadores, pregadoras, crianças, adolescentes, jovens, adultos de todas as faixas etárias, compartilhando com simplicidade, mas sem fugir da responsabilidade, da oportunidade e da honra de falar sobre Jesus. Em nome de quem oramos. Amém. Digno desta canção, só Tu és, Senhor.